Pessoal, vamos então agora resolver essa prova da especialista, beleza? Ela foi bem comum, igual todas as outras provas, né? A divisão das questões manteve sempre a mesma coisa, né? As 24 questões divididas em questões trigonometria, que eles pegaram bem pesado em trigonometria, botaram 3 questões das 24, aí mantiveram a geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, né? Então, não fugiu daquilo que a especialista cobra sempre, beleza? Agora, o mais importante aqui nessa prova é que você só resolva essa prova aqui agora, depois de você ter estudado a matéria inteira, tá? A gente vai colocar a resolução de todas as últimas provas aí da especialista, pelo menos umas 20 provas anteriores no canal, mas é interessante que você já tenha estudado toda a matéria para você poder fazer a prova, né? Que aí você faz a prova como um simulado para testar se você realmente aprendeu todos os conteúdos. Você vai ver que a grande maioria, 99% das questões que estão aí, são questões que a gente resolve igualzinho na hora de explicar a matéria. São as questões básicas que a gente resolve para aprender a matéria. Não tem nenhuma questão assim fora daquilo que a gente aprende, que a gente faz aqui várias vezes para aprender a matéria. Beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa prova. Então, pessoal, a primeira questão fala assim, ó, a figura mostra um paralelogramo sombreado formado pela sobreposição de dois retângulos e apresenta uma dimensão de cada retângulo. Se um dos lados do paralelogramo mede 3,5, então a sua área é em centímetros quadrados. Gente, olha só. Ele falou que esse paralelogramo aqui que está sombreado, um dos lados dele vale 3,5. Ou seria aqui, ou seria aqui. Só que esse lado aqui não pode ser 3,5, porque se você projetar ele aqui, ó, jogar ele um pouquinho para o lado aqui, ó, jogar ele um pouco para o lado, ele seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. E como um dos catetos é 6, não tem como essa hipotenusa ser menor do que 6. Então a gente já vê que não vai ser esse lado aqui do paralelogramo que vai ser 3,5. Vai ser esse aqui de cima. Esse pedaço aqui do paralelogramo é 3,5. Então esse paralelogramo ele tem esse lado 3,5. E isso aqui, ó, esse 6, é na verdade a altura do paralelogramo. E a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Então, a base é 3,5 e a altura é 6. A área desse paralelogramo vai ser 21. É a letra C, 21 centímetros quadrados, porque estava tudo em centímetros. Beleza? Tranquilo, né? Bom, essa questão aqui, seja f de R em R, o domínio R contra domínio R, dado por f de x igual a menos 2x sobre 3 menos 2. A função é positiva. Quem é a função? É o fx, é o f de x, é o y. Então ele quer que a função seja positiva, ou seja, ela seja maior que zero. E quem é o y? O y, gente, é o menos 2x sobre 3, menos 2x sobre 3, menos 2. Tem que ser maior que zero. Resolvendo aqui, ó, menos 2x sobre 3 maior que 2. Vou multiplicar por menos 1. Né? Isso aqui virou uma equação do primeiro grau. Fica 2x sobre 3, troquei o sinal. Esse sinal aqui vai inverter o sinal, vai ficar menor que menos 2. E agora eu vou passar esse 3 multiplicando e esse 2 para o outro lado dividindo. Quem estava multiplicando x, passa dividindo. Quem estava dividindo, passa multiplicando. Então, x fica menor que menos 2. O 3 passou multiplicando e o 2 passou dividindo. Então, acaba cortando esse 2 com esse 2. O x fica sendo menor que menos 3. Essa é a nossa resposta. A gente poderia fazer também pelo gráfico, mas é mais fácil fazer dessa forma aqui, sai bem mais rápido. Quando você quiser saber uma função do primeiro grau ser positiva ou negativa, pega o valor da função aqui, desse lado, ó, o que está aqui, e põe maior ou menor que zero, ou maior ou igual a zero, menor que igual a zero, dependendo do que o exercício estiver falando. É só pegar isso aí e fazer a continha, beleza? Então, gente, essa questão aqui agora ele fala, sejam A, B e C pontos da circunferência de centro O, se AB, esse arco de A até B, vale 108 graus, BC vale 26 π sobre 45 em radiano, o ângulo ABC
vale em graus. Na verdade, o ângulo ABC ele vai ser a soma do AB com o BC. Como a resposta está em radiano, eu já vou fazer tudo em radiano. Então, eu vou transformar o AB, que está em 108 graus, para radiano. Então, eu sei que π radiano vale 180 graus. Se eu tenho 108 graus, eu vou ter x radianos. Então, 180x é igual a 108 π. E aí o x, pessoal, vai ser 108 π sobre 180. Eu já vi que dá para dividir os dois por 18, né? Então, ó, o 108 dividido por 18 dá 6. Então, fica 6π. E o 180 dividido por 18, 180 dividido por 18 dá 10, né? Dividido por 18 dá 10. Então, fica 6π sobre 10, que ainda dá para simplificar o x, fica sendo 3π sobre 5, né? Dá para dividir os dois por 2 ainda, né? Então, esse aqui foi o valor do AB. E, na verdade, eu quero a soma do AB, que é 3π sobre 5, mais o BC, que é 26π sobre 45. Se a gente fizer o MMC entre 5 e 45, como eles são múltiplos, o MMC é o maior deles, né? O 45 é 5 vezes 9. Então, se os dois são múltiplos, o MMC é o maior deles. E aí eu faço, divido pelo de cima, multiplico pelo de baixo, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. E aí eu vou fazer aqui agora, ó. 45 dividido por 5 dá 9, vezes 3π, 27π. 45 dividido por 45 dá 1, vezes 26π, vai dar 26π. Isso aqui vai dar 26 mais 27, dá 53π sobre 45, que já é a nossa resposta. Então, se você queria tudo em π, já trabalha tudo, em radianos, você já trabalha tudo em radianos, que fica mais fácil para você. Beleza? Bom, gente, esse tipo de questão a especialista adora, todo ano tem caído uma dela. E basicamente é fazer as simplificações. Trabalha todo mundo com seno e cosseno. Então, por exemplo, 1 sobre tangente de x, na verdade, ali vai ficar 1 sobre seno de x sobre cosseno de x. Porque tangente de x é seno sobre cosseno. Sobre 1 mais tangente. O que é tangente? Seno de x sobre cosseno de x. Mais cossecante de x. O que é cossecante de x? É 1 sobre o seno. Então, isso aqui fica 1 sobre seno de x. Sobre secante de x. O que é secante de x? É 1 sobre o cosseno de x. Essas relações de seno, cosseno, tangente e cossecante, secante, cotangente, né? Você tem que estar com isso na cabeça. Tangente também. Então, aqui, ó, nessa primeira parte aqui, eu vou fazer a divisão de fração aqui, ó. Isso aqui, vou fazer aqui no cantinho, ó, é 1 sobre 1 sobre seno de x cosseno de x. Porque o 1 lá em cima, ele é inteiro, então era 1 sobre 1. E aqui inverte, fica cosseno de x sobre seno de x. O resultado disso foi cosseno de x sobre seno de x. Então ficou aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 1 mais. Então, esse resultado todo aqui que a gente teve aqui agora, isso aqui vai dar cosseno de x sobre seno de x. E aqui embaixo ficou 1 mais seno de x sobre cosseno de x. Mas essa parte aqui, como é que fica isso aqui? Ó? 1 sobre seno de x vezes o inverso da segunda, que é cosseno de x sobre 1. Então, isso aqui ficou cosseno de x sobre seno de x. Então, ficou cosseno de x sobre seno de x. Aqui, eu vou fazer o MMC nessas duas partes aqui, ó. Aqui e aqui. Vou resolver isso aqui, ó. Então, o que vai ficar ali? O MMC entre 1 e seno de x ali, fica seno de x. E vai ficar seno de x mais cosseno de x. Sobre, aqui embaixo o MMC vai dar cosseno de x, vai ficar cosseno de x mais seno de x. Tá certo, gente? Fica atento a isso. Aqui, ó, o MMC, vamos lá, vou explicar direitinho. Aqui, ó, aqui é 1 e aqui é seno de x. O MMC entre 1 e seno de x dá seno de x.
Divido o seno de x por 1, dá seno de x, igual a soma de fração normal. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Seno de x dividido por 1 dá seno de x, vezes 1, seno de x. Seno de x dividido por seno de x dá 1, vezes cosseno de x, cosseno de x. Aqui embaixo a mesma coisa. Cosseno de x dividido por 1, cosseno de x, vezes 1, cosseno de x. Cosseno de x dividido por cosseno de x dá 1, vezes seno de x, dá seno de x. E aí, mais, continua, mais cosseno de x sobre seno de x. Fazendo agora a divisão de fração disso aqui, ó. Olha o que a gente vai fazer, divisão de fração aqui, ó. Repete a primeira, seno de x mais cosseno de x sobre seno de x, vezes o inverso da segunda, que é cosseno de x sobre cosseno de x mais seno de x. Tudo isso mais cosseno de x sobre seno de x. Acaba que esse cara corta com esse, então aqui em cima fica apenas, aqui essa primeira parte fica cosseno de x sobre seno de x, mais, né, aqui, o cosseno de x, seno de x. Bom, cosseno de x sobre seno de x é cotangente de x, então é cotangente de x mais cotangente de x, que dá 2 cotangente de x, que é a nossa resposta, letra D. Beleza? Essa questão já foi um pouco mais complexa, a gente demorou mais de 4 minutos para fazer, mas as outras duas a gente gastou 2. Então, no final das contas, a gente está numa média boa aí das nossas questões, mas a gente está fazendo explicando, né? Então, é claro que demora um pouquinho mais, tá certo? Mas essa questão todo ano está caindo, então aprende esses conceitos. Bom, gente, essa questão aqui, a gente vai ver a multiplicidade da raiz 1. E para isso, a gente vai dividindo esse polinômio pelo método de Brillo-Ruffini, usando a raiz 1. Enquanto o resto é zero, a gente vai considerar que ainda está sendo raiz. Então, aqui os coeficientes x5 dá 2, x4 é menos 5, o x3 não tem, então ele é 0, o x2 é 10, o x é menos 10 e o outro é 3. Então, desce o primeiro, 2 aqui, 2 vezes 1, 2, mais o menos 5 dá menos 3, 1 vezes menos 3 dá menos 3, mais 0 dá menos 3 vezes 1, menos 3, mais 10 dá 7, 7 vezes 1, 7, menos 10 dá menos 3 vezes 1, mais 3 dá 0. Então, a gente chegou aqui nesse polinômio que vai ter esses coeficientes aqui. Então, eu repito o processo, né? Porque enquanto estiver dando para dividir, é porque a raiz 1 continua sendo divisível, né? O polinômio continua sendo divisível. Então, desce o primeiro, 2 vezes 1, 2, menos 3 dá menos 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais menos 3 dá menos 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 7 dá mais 3, mais 3 vezes 1 dá 3, mais o menos 3 dá 0, o resto deu 0, continuo dividindo. Então, a gente já viu que deu uma divisão, deu duas divisões, continuo dividindo, pego o que deu aqui, o polinômio, e continuo dividindo pela raiz 1. Então, fica aqui 2, menos 1, menos 4 e 3. Então, aqui fica, desce o primeiro, 2, 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, mais o menos 4 dá menos 3, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais o 3, 0. Então, deu mais uma divisão, né? E aí eu pego o resultado aqui, divido de novo, 2, 1, menos 3. Desce o primeiro, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 vezes 1, 3, mais o menos 3, dá 0. Beleza, então deu divisível de novo, já tem multiplicidade 4. A gente já sabe que a resposta é 4 porque não tem multiplicidade 5. Mas eu vou pegar aqui o 2 e o 3, vou tentar dividir de novo. 2 e 3, aqui desce o primeiro, 2, e aí 2 vezes 1, 2, mais 3, 5.
o resto deu diferente de zero, então não teve multiplicidade aqui. Não foi raiz aqui. Então não vai ter mais uma multiplicidade. Nossa resposta é 4. Foram 4 vezes que eu dividi e deu o resto zero. Então 4 vezes o 1 era a raiz desse polinômio. Lembrando que você tem que ter estudado as matérias primeiro. Aqui a gente só está resolvendo as questões. Eu não estou aqui com o intuito de ensinar matéria aqui. Ensinar matéria está nas playlists específicas de cada matéria. Beleza? Ótimo. Resposta 4. Vamos seguindo. Gente, na questão aqui ele falou hexágono A, B, C, D, E, F. G, H, I e J são respectivamente os pontos médios de AF, BC, EF e CD. Então, você tem o lado AF aqui e o G é o ponto médio. Você tem o BC aqui, o H é o ponto médio. Então, gente, se esses dois são os pontos médios, essa distância aqui, na verdade, ela vai ser a base média desse trapézio AFBC. Desse trapézio aqui, né? Não, ficou um pouquinho ruim aí, mas é esse trapézio. E ele quer justamente essa medida GH, não é? GH, ele quer o GH mais o IJ. Então, o GH é a base média. E base média é a base maior mais a base menor dividido por 2. A base média, a base maior desse trapézio aqui é o 2x. A base menor é o x, tudo isso dividido por 2. Então, a base média deu 3x sobre 2, que é exatamente igual a essa base média aqui, né? Porque aqui eu tenho esse trapézio aqui embaixo. Deixa eu fazer de outra cor para você enxergar o trapézio de baixo. Esse trapézio aqui de baixo, ele aqui, ó, é um trapézio exatamente igual ao anterior, que a base maior é 2x, a base menor é x, e ele quer exatamente aqui, ó, a base média. Então, a base média, só para a gente fazer, base média dele vai ser o 2x, que é a base maior, mais x, que é a base menor, tudo isso dividido por 2. Então, deu 3x sobre 2. Ele quer a soma dos dois, então ele quer a soma de 3x sobre 2 com 3x sobre 2. 3x sobre 2 mais 3x sobre 2. O denominador é o mesmo, eu só somo ali em cima, dá 6x. 6x dividido por 2, 3x é a nossa resposta, letra B. Beleza? Tranquilo aí? Então vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, eu bato o olho, né? Antes mesmo de ler essa questão, ler o que está passando ali, eu já bato o olho nessa figura e já vejo que é um dos exemplos mais clássicos de semelhança de triângulo, né? Então, eu tenho aqui, ó, os segmentos AE e BD interceptam-se no ponto C, nesse ponto aqui, e os ângulos B e D são retos. Já deu dois ângulos retos, esse ângulo D e esse ângulo B. Como mostra a figura? Sabemos que AB é paralela a DE, né? Então, AB aqui é paralela a DE, então ele falou que isso aqui é paralelo a isso vai ser muito importante. A medida de AE, ele quer essa medida aqui, ó, total, de A até E. Pessoal, se o AB é paralelo ao DE, quer dizer que isso é paralelo a isso e essa AE é uma transversal. Então, sempre que isso acontece, esse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa, e esse ângulo aqui também vai ser alfa, porque são paralelos cortados por transversais. Esses dois ângulos agudos aqui vão ser iguais. E esse ângulo aqui é oposto pelo vértice desse. Então, aqui eu vou chamar de beta. Deixa eu fazer um beta um pouquinho melhor. Esse cara vai ser um beta. E esse cara aqui também vai ser beta. Então, no final das contas, eu tenho esse triângulo DEC. DEC. Aqui é 90 graus. Aqui é alfa. Aqui é o beta. E aqui eu sei que é 2, né? E eu tenho o ângulo, o triângulo, na verdade, o triângulo ACB. Aqui é 90, aqui é beta e aqui é alfa. E eu sei que aqui vale 2, aqui vale 0,8. Eu vou fazer a semelhança de triângulo. Eu me importo, na verdade, com essa medida aqui que é x, porque na hora que eu descobrir essa medida x, eu vou ter o AE. O AE vai ser o 2
que é essa medida aqui, ó, 2, mais o x. Então, eu estou preocupado com o x, tá? E o x é isso aqui, ó. É esse carinha aqui, desse triângulo aqui. Beleza? Tranquilo. Então, eu vou fazer as relações aqui, ó. Eu sei que o oposto a 90 graus aqui é x. O oposto a 90 graus aqui é 2. O oposto ao alfa aqui, comecei pelo triângulo de cima, vou pelo triângulo de cima sempre começando por ele. O oposto ao alfa aqui eu vou chamar de y, mas esse y aqui não importa pra gente, então ficaria y. Oposto ao alfa aqui eu vou chamar de z aqui, não sei quanto que é, não me importa esse valor aqui, mas vou colocar um nome para ele. O oposto ao beta aqui em cima é o 2, o oposto ao beta aqui embaixo é o 0,8. Então, na verdade, essa parte aqui não me importa, porque tem y e z, eu não sei nenhum dos dois, não quero nenhum dos dois. Eu vou trabalhar só com x sobre 2, que são os opostos ali ao ângulo de 90 graus, é igual ao 2 sobre 0,8. Então, multiplicando cruzado, eu tenho que 0,8x é igual a 4, então o x é igual a 4 dividido por 0,8. O 4 dividido por 0,8 dá 5. Só que essa não é a nossa resposta. Nossa resposta não é o x. Nossa resposta é tudo. É o a até o e. Então, é o 2 que já tinha aqui mais o x. Então, a sua resposta ainda seria 2 mais 5. A sua resposta é 7. Cuidado, se tivesse a resposta 5 na prova, muita gente ia errar esquecendo que tinha que somar o 2. Beleza? Tranquilo? Então, beleza, gente. Ó, bateu o olho nesse tipo de figura, já sabe que é semelhança de triângulo. É o caso mais clássico de semelhança de triângulo, quando você tem dois triângulos se cruzando assim e são paralelos os lados aqui, ó. Bateu o olho. Isso aqui é paralelo a isso, é o caso mais comum de semelhança de triângulo. O exercício fala, na figura que representa parte da estrutura de um telhado, CD é a altura do triângulo. Então, isso aqui, ó, é a altura do triângulo. ABC, CEDF é um quadrado de lado 3, então isso aqui é 3, isso aqui é 3, isso aqui é 3, isso aqui é 3. Repara que o CD é a diagonal do quadrado, tá? Então, a diagonal do quadrado, ela divide aqui esses dois ângulos em dois ângulos iguais. Então, o ângulo todo era 90 graus, né? Então, aqui é 45 graus. E aqui é 45 graus, a mesma coisa aqui, 45 graus. 45 graus, isso vai ser importante para a gente, tá bom? 45 graus nos dois aqui, tá? Então, é o seguinte, pessoal. O ponto E pertence a AC e o ponto F pertence a BC. Assim, a área do triângulo ABC é. Então, eu quero a área do triângulo todo aí, desse triângulo todo. Beleza, pessoal? Olha só que interessante. Como isso aqui é um quadrado, então aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo de 90 graus. Beleza. Então esse aqui, olha só. Esse exercício vai acabar rapidão depois que a gente entender o que está aqui. A conta vai ser bem simples. Isso aqui é um triângulo. 90 graus, 45 graus, 45 graus. Que é igualzinho a esse triângulo aqui. Porque na verdade são os dois, o quadrado que foi dividido em dois triângulos iguais. Aqui é 3, aqui é 3. Né? 45, 45, 90. Se você reparar, esse ângulo aqui também é 90 graus. E aí, isso aqui tudo era 90 graus. Ó. Repara aqui, ó. Vou colocar em azul. Tudo era 90 graus, porque o CD era a altura. O CD aqui, ó, era a altura. Então, era 90 graus. Como essa partezinha aqui é 45, esse ângulo aqui também é 45 graus. Aqui é 90, aqui é 45 graus também. Então, acaba que esse triângulo DBF também é um triângulo isósceles, 45, 45, 90. Então, aqui é 3, aqui também é 3, são os dois catetos. Então, acaba que esse triângulo DBF ele é igualzinho aos outros dois. Então, esse triângulo é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo. A gente vai chegar na conclusão que esse outro triângulo também é um triângulo igualzinho. Porque aqui tudo era 90 graus, ó. Aqui tudo era 90 graus, então sobrou 45 graus para cá. Aqui também vai ser, aqui é 90, aqui também vai ser 45 graus. Esse lado é 3, esse lado é 3. Então, são todos triângulos iguais. Esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Todos os triângulos, chamei de X ali, mas
todos esses triângulos aí, ó, vou colocar na cor verde, esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui. Os 4 triângulos são 4 triângulos em que são triângulos retângulos, em que os dois catetos são 3. Eu não vou nem precisar calcular a hipotenusa, porque a área do triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Então, a área de um desses triângulos é 9 dividido por 2. Como são 4 triângulos, eu vou pegar essa área, 9 dividido por 2, e vou multiplicar por 4, porque são 4 triângulos, eu quero a área de todos eles, que vão formar o triângulo ABC. Então, no final das contas, ficou 36 dividido por 2, que ficou igual a 18. Nossa resposta, letra C. Então, a gente tinha que entender, conseguir chegar, que os 4 triângulos ali eram iguais, todos os triângulos retângulos, com os dois catetos iguais, né? Porque era 45 graus, então eram dois catetos iguais a 3, todos os triângulos iguais, e fazer isso aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, essa questão é uma questão que todo ano tem caído na especialista, né? E vamos resolver ela aqui agora. Aprendam os conceitos e principalmente decorem lá as regrinhas, mas eu vou mostrar um jeitinho de olhar no círculo trigonométrico sem precisar decorar. Olha, seno de 10π sobre 7 mais x, 10π sobre 7 é igual a x, né? Então, seno de 3π sobre 7 e seno de 4π sobre 7 são respectivamente. Então, ele deu o seno de 10π sobre 7 igual a x e quer saber o seno de 3π sobre 7 e seno de 4π sobre 7. Bom, eu tenho aqui o seno de 3π sobre 7, né? Eu quero saber ele. O 3π sobre 7, para eu chegar vou somar algum valor nele, para chegar no 10π sobre 7. Então, se eu fizer aqui, jogar o 3π sobre 7 para lá, eu vou ver que eu tenho que somar quanto? Eu tenho que somar π. Então, para eu chegar em 10π sobre 7, eu tenho que somar π no 3π sobre 7. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. A gente tem uma relação que seno de x mais 180 é igual a menos seno de x. No caso, o nosso x aqui é quem? No caso, o nosso x, gente, é o ângulo que a gente tem aqui, que é o 3π sobre 7, que a gente vai fazer aqui agora. Tá certo? Então, olha o que vai acontecer aqui. Seno de x, seno de 3π sobre 7 mais 180. Quem é o 3π sobre 7 mais 180? Isso aqui, pessoal, é o 10π sobre 7. Isso é igual a menos seno de x, ou seja, menos seno, quem é o x? 3π sobre 7, é o ângulo que a gente está trabalhando. Tá certo? Então, o seno de 10π sobre 7, que a gente viu que é x, é igual a menos seno de 3π sobre 7. Ou seja, menos seno de 3π sobre 7 que eu quero. Jogo menos para lá, então fica menos x é igual ao seno de 3π sobre 7. Então, o seno de 3π sobre 7 é menos x. Então, eu já fico entre a letra B e a letra D. Agora, como é que eu faço para chegar no seno de 4π sobre 7? 4π sobre 7. Se eu fizer aqui agora, presta atenção no que eu vou fazer. O ângulo 3π sobre 7, eu tenho agora o seno de 3π sobre 7. 3π sobre 7 é igual a menos x. Quanto que eu tenho que somar ou subtrair para o 4π sobre 7 virar 3π sobre 7? Se você reparar, o 3π sobre 7, se eu fizer π menos 3π sobre 7, isso vai dar 4π sobre 7. E a relação entre seno de 180 menos x, que é o que a gente fez aqui, 180 menos x, é igual ao seno de x. Então, o seno de 180 menos x, quem é o 180 menos x? É o 4π sobre 7, é igual ao seno de x. Quem é o x? É o seno de 3π sobre 7. Então, o seno de 4π sobre 7 é igual a menos x, que era o valor de seno de 3π sobre 7. Então, é menos x para os dois.
a resposta certa nossa vai ser a letra D. Se você não sabe isso aqui direitinho, dá uma olhada, porque essa matéria é muito importante, todo ano cai na especialista, hein? Bom, vamos lá. O ponto A1 é o centro da circunferência 1, que tem raio 6. O ponto A2 é o centro da circunferência 2, que tem raio medindo 2. Então, o raio de uma é 6, o raio da outra é 2. O segmento AB é tangente à circunferência, segmento AB, esse segmento aqui, ó, passa aqui e vem até aqui. É tangente à circunferência 1, que passa em A. E passa por O2. Ele passou por aqui, ó, pelo centro dessa circunferência aqui. Se a distância de O1 para O2, essa distância aqui, ó, de O1 para O2, vale 10, então AB, ele quer saber a distância de A até B. Beleza, pessoal? Quando ele informa para a gente que esse traço AB aqui, esse traço AB, ele é tangente à circunferência, quer dizer que se eu ligar ali do centro até o A, vai formar 90 graus aqui. Isso aqui é o raio, que é 6. Eu vou descobrir essa medida aqui. Ó. Essa medida aí que eu vou descobrir, gente, é daqui até aqui, no A. Para eu achar o AB, eu ainda tenho que somar essa distânciazinha aqui, que é 2. Então, eu vou primeiro descobrir o x por teorema de Pitágoras. O oposto ao 90 graus é a hipotenusa, então 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais o x ao quadrado. Muita gente já viu que o x vai dar 8, né? 100 é igual a 36 mais x ao quadrado. 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. 64 é igual a x ao quadrado. O x vai ser raiz de 64. X é igual a 8. Então, o x vale 8. A sua resposta não é 8, porque a sua resposta é o 8 mais 2. Muita gente ia marcar 8 na resposta se tivesse, apesar de que nessa aí não tinha. Mas a resposta é 10, porque é esse pedaço aqui que vale 8, mais esse pedacinho aqui que vale 2. Tá certo? Ele quer o AB, que é tudo. Então, é o 8 mais o 2, que é 10. Beleza? Bom, pessoal, aqui a questão pergunta quanto que é A mais B, sendo que A vale isso e B vale isso. Então, eu vou colocar aqui direto A mais B. A mais B. Quem é o A? Log, né, de raiz de 3 mais 1 na base 4, mais o B, que é log de raiz de 3 menos 1 na base 4. Como os dois estão somando, e é uma soma de logaritmos, eu vou pôr, e os dois estão na mesma base, eu vou pôr os dois na mesma base e multiplicar ali os logaritmandos. E aí o que vai acontecer aqui? Vai ficar log 4. Aqui é o produto da soma pela diferença. Se você não sabe isso aqui ainda, você poderia fazer o chuveirinho, ou então assistir as aulas lá de produtos notáveis. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 3 é 3, menos o quadrado de 1 é 1. Então, ficaria log 4 de 2. Para eu resolver aqui agora, eu vou chamar isso aqui de x e vou usar a propriedade fundamental do logaritmo, que é a base 4 elevado ao resultado aqui, que é o x, é igual ao logaritmando, que é 2. A base é 4. 4, gente, fatorado é 2 ao quadrado, que está elevado a x. Isso aqui virou uma equação exponencial. Então, fica 2 elevado a 2x, eu multiplico os dois ali, que é igual a 2 elevado a 1. Como a base é a mesma, eu vou comparar só os expoentes. 2x igual a 1, o x é igual a 1 dividido por 2. Nossa resposta é a letra C. Beleza? Essa questão ela poderia ser feita de duas formas, né? Eu vou fazer as duas. A primeira, olha, ele fala assim, 1 sobre x é o oitavo elemento da PG. Então, eu vejo a PG, eu estou vendo que está sempre o que aqui, gente? Dividindo por 3, né? Então, eu tenho 9, 3, 1, vai ficar 1/3, 1/9, 1 sobre 27. Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Vai dar 1 sobre 81, vai dividindo por 3. E 1 sobre 243. Esse aqui seria o oitavo termo.
né? Fui só dividindo por 3, que eu estou vendo que a minha PG aqui está sempre dividindo por 3. Então, 1 sobre 243, ele é o 80º termo, e ele falou que o 80º termo era 1 sobre x. Multiplica cruzado, x é igual a 243. Seria a nossa resposta já. Ou eu poderia usar a fórmula do termo geral, da PG, né? O oitavo termo, o A8, é o que eu quero saber. O primeiro termo daquela PG é 9. A razão é sempre um termo menos o anterior. Então, foi 3 dividido por 9, a razão era 1/3. Então, é 1/3 elevado a 8 menos 1. O A8 seria 9 vezes 1 sobre 3 elevado a 7. Aí, o A8, pessoal, seria 9. Aliás, eu vou fatorar o 9 para facilitar um pouco a nossa conta. O 9 é 3 ao quadrado vezes 1 sobre 3 elevado a 7. O A8 seria, aqui divisão de potência de mesma base, seria 1 sobre 3 elevado, aliás, vamos fazer direto aqui já, né? 3 elevado a 2, 3 elevado a 7, vai ficar 3 elevado a 2 menos 7. O A8, ou seja, o 80º termo, seria 3 elevado a menos 5, né? Ou seja, 1 sobre 3 elevado a 5, que dá 1 sobre 243, que é o que a gente viu aqui. Aí a gente faria o mesmo processo aqui agora, que a gente já encontrou o 80º termo. Era bem mais fácil, neste caso aqui, ter feito desse primeiro jeito que a gente fez aqui, né? Porque aqui a gente já achou, né, o 80º termo, é 1 sobre 3 elevado a 5, é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3, 243. Né? Isso aqui é o 80º termo, seria 1 sobre x. E aí faria aqui x igual a 243 também. Mas eu acho que nesse caso seria mais fácil você ir construindo a PG igual a gente fez aqui mesmo. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, nessa questão aqui, ele está querendo que você fale sobre o tetraedro regular. Né? O que é o tetraedro regular? É uma pirâmide triangular em que todas as arestas são iguais. Então, é isso aqui, todos os lados são iguais, tá certo? Todos iguais a x, por exemplo, que foi o caso que ele falou. E ele quer a relação entre a área total e a área da base. Gente, esse cara, ele tem todos os lados iguais, todos os triângulos equiláteros, tetraedro. Então, a área da base seria a área de um triângulo equilátero, certo? Que é isso aqui. E no caso, o lado dele é x, então ficaria x ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Essa seria a área da base. A área total seria, na verdade, 4 vezes a área da base. Porque, na verdade, a área total, gente, ela são 4 vezes esses 4 triângulos aí, 4 vezes essa área, porque são 4 triângulos iguais. Então, ficaria 4, x ao quadrado, raiz de 3, sobre 4, cortaria o 4 com 4. A área total seria x ao quadrado, raiz de 3. Então, fica essas duas fórmulas aqui para vocês, a área da base e a área total do tetraedro regular, né? Você tem que saber também o volume e a altura dele, é interessante que você saiba. Mas para essa questão aqui, ele queria só a relação entre a área da base e a área total. Eu poderia ter essa fórmula aqui, essa relação, a área total é 4 vezes a área da base, ou isolando a área da base, seria a área total dividido por 4, seria a área da base, né? Simplesmente passando o 4 dividindo aqui. Então, a área da base é 1/4 da área total, que seria a nossa resposta, letra C. Beleza? Então, essa questão você só tinha que saber que a área total ela é 4 vezes a área da base, porque são 4 triângulos iguais ali. Beleza? Bom, gente, essa aqui é aquela questão que a gente não pode errar de jeito nenhum na prova. Então, presta atenção que se você errou, você não pode errar mais. Quando você tem uma equação de reta na forma geral, olha, se a equação de reta é r igual a 2x mais 3y menos 12 igual a 0, isso aqui está na forma geral. E você quer saber um dos coeficientes, você não trabalha dessa fórmula geral, você trabalha com a reduzida. E o que é a reduzida? É simplesmente, gente, isolar o y. Então, o y eu deixo aqui do lado esquerdo
joga o pessoal para lá. Ó. O 2x passa menos 2x, o menos 12 passa para o outro lado como mais 12, o y vai ser menos 2x mais 12, tudo dividido por 3. Só para você entender uma coisa, na verdade, menos 2x mais 12, tudo isso dividido por 3, é menos 2x sobre 3, mais 12 dividido por 3. Tanto o menos 2x está dividido por 3, quanto o 12 está dividido por 3. Então, na verdade, isso aqui é menos 2x sobre 3, e 12 dividido por 3 dá 4. Então, esse aqui, o menos 2 terços, é o nosso coeficiente angular. E esse cara que está aqui sozinho é o nosso coeficiente linear, que foi a resposta que ele pediu. Ele queria o coeficiente linear. Mas deu a equação geral, tem que isolar o y para ter o coeficiente angular e o coeficiente linear. Beleza? Bom, gente, essa questão aqui é uma equação trigonométrica, né? Reparando que nessa prova a gente teve muita questão de trigonometria, então trigonometria a gente tem que dar uma atenção especial para a prova da especialista. Então aqui, ó, seno de x mais cosseno de x é igual a 7 sobre 13. Tangente de x é igual a menos 5 sobre 12, tangente de x é igual a menos 5 sobre 12. A gente não vai trabalhar com a tangente, vai trabalhar com seno de x, cosseno de x, que é o que é tangente. É seno sobre cosseno, multiplica cruzado, 12 seno de x é igual a menos 5 cosseno de x, seno de x vai ser igual a menos 5 cosseno de x sobre 12. Beleza? Só uma coisa, antes a tangente deu negativa. Se a tangente deu negativa, pessoal, eu já sei que a tangente ela é positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo quadrante, positiva no terceiro quadrante e negativa no quarto quadrante. Então, eu já elimino o segundo, não, aliás, desculpa, elimino o primeiro e o terceiro, que deram valores de tangente positivos. O primeiro e o terceiro deram tangentes positivas. E a gente viu que a nossa tangente ali é negativa. Substituindo o valor de seno de x igual a menos 5 cosseno de x sobre 12, eu tenho aqui, ó, seno de x menos 5 cosseno de x sobre 12 mais cosseno de x é igual a 7 sobre 13. Resolvendo aqui MMC aqui do lado esquerdo, eu fico com menos 5 cosseno de x sobre 12 mais 12 cosseno de x é igual a 7 sobre 13. Então, ficou aqui, ó, 5 menos 12 dá 7 cosseno de x lá em cima, sobre 12, é igual a 7 sobre 13. Esse 7 passa dividindo, então fica cosseno de x igual a 7 sobre 13 vezes 7, que esse 7 passou dividindo, e o 12 passa multiplicando. Cortou o 7 com 7. Resumindo, o cosseno de x, pessoal, deu 12 sobre 13. Deu um cosseno positivo. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes. Cosseno positivo, cosseno positivo. Aqui o cosseno é negativo, aqui o cosseno é negativo. Então, o que vai dar tangente negativo e cosseno positivo é o quarto quadrante. Nossa resposta, letra D. Não pedia nenhum valor, pedia só o quadrante. Beleza? Bom, pessoal, essa questão aqui ela é bem direta, né? Ela deu o sistema e quer que ele seja possível e determinado. Para isso, a gente só tem que pegar o determinante dessa parte aqui, na resolução de determinantes, e ele tem que dar o quê? Diferente de zero. Então, ó, o 2, 1, 3, 1, 2, 2, menos 1, 1 e A, esse determinante tem que dar diferente de zero. Para quem não entendeu, eu peguei só os coeficientes aqui, 2, 1 e 3, 2, 1 e 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, menos 1, 1 e A, menos 1, 1 e A, só os coeficientes do x, do y e do z. Eu vou fazer esse determinante, ele tem que dar diferente de zero para ser
um sistema possível e determinado. Para resolver isso aqui, eu vou apagar aqui esse diferente de zero e vou aqui, vou repetir as duas primeiras colunas. Vai ficar 4A mais 3 menos 2. Aí eu ponho um menos e abro parênteses e faço aqui, ó, A vezes 1 vezes 1 dá A, 2 vezes 1 vezes 2 dá 4, e 3 vezes 2 vezes menos 1 dá menos 6. Tudo isso tem que ser diferente de zero, porque a gente falou que o determinante tinha que ser diferente de zero. Então, 4A, 2 mais 2, 3 menos 2 dá 1. E aqui eu vou fazer troca de sinal de todo mundo. Fica menos A, menos 4, mais 6, tudo isso diferente de zero. Então, fica 4A menos A dá 3A. 1 menos 4 dá menos 3, mais 6 dá mais 3. Tudo isso tem que ser diferente de zero. Então, fica 3A diferente de menos 3. A diferente de menos 3 dividido por 3. A diferente de menos 1, que é a nossa resposta. O exercício pediu que o A fosse diferente de menos 1. É a nossa resposta. Beleza? Esse exercício ele é bem técnico, é bem comum da gente fazer ele, beleza? Bom, gente, essa questão da pergunta, ó, se QX, que é AX ao quadrado mais BX mais C, é o quociente da divisão de G de X, que é 6x3 menos 5x2 mais 4x mais 7x menos 4, por x menos 1. Então, o valor de B mais C é... Então, eu vou fazer a divisão de 6x3 menos 5x2 mais 7x menos 4 por x menos 1. Mas esse cara é um polinômio do primeiro grau. Então a divisão é mais fácil pelo método de Brillouin-Ruffini, né? Vou pegar o x menos 1 igual a zero, o x vai ser igual a 1. Vou pegar ele então, esse valor que eu achei aqui, vou colocar aqui, e vou colocar os coeficientes aqui do polinômio que eu estou dividindo, que é o 6, o menos 5, o 7 e o menos 4. Método de Brillouin, desce o primeiro, 6, aí faz ele vezes esse aqui, 6 vezes 1, né? Aqui faz esse vezes esse mais o próximo aqui. Então, 6 vezes 1, 6, mais menos 5 dá 1. Agora faz de novo. 1. 1 vezes 1, 1. Mais 7, 8. Então, aqui fica 8. De novo. 8 vezes 1, 8. Menos 4 dá 4. Então, esse aqui é o resto. E aí o meu polinômio fica sendo com esses três coeficientes. Esse aqui seria, aqui ficaria, se era do terceiro grau e eu dividir por um do primeiro grau, vai ficar um polinômio do segundo grau. Então vai ficar 6x2 mais x mais 8. Alguém deve estar se perguntando, Edi, o resto não deu zero. Beleza, não tem problema. O resto só tem que dar zero, que é aquele exercício que a gente está fazendo como se esse cara aqui fosse a raiz. E em momento algum a gente falou que isso aqui era a raiz ou que era divisível. Se falasse que era divisível, tinha que dar resto zero, senão você errou. Então, aqui no caso, o coeficiente aqui, ó, ele falou que era ax2 mais bx mais c, o polinômio q de x. Então, o a vale 6, o b vale, se não tem nada aqui, é 1, e o c vale 8. Então, o b vale 1, o c vale 8, ele queria o b mais c, então é 1 mais 8 é 9. Beleza? A questão que a gente não podia errar de jeito nenhum essa aqui. Bom, pessoal, essa questão ela é bem simples, né? É um histograma aí, considere o histograma. O ponto médio é a frequência da classe modal. O que é a classe modal? É aquela classe que mais se repete, ou seja, de maior frequência. Se a gente reparar as frequências aqui, 2, 4, 6, 7, 6, 5, 3. A de maior frequência foi o valor 7. Então, né, o ponto médio é a frequência absoluta. A frequência absoluta foi 7, né, foi a segunda coisa que ele perguntou. Agora, o ponto médio, esse 7 é do intervalo de 6 a 7 das notas. Então, o ponto médio é a média dessas duas notas aqui, que dá 13 sobre 2, que dá 6,5. Nossa resposta é a letra B. Então,
o valor, a frequência absoluta foi o valor aqui 7. E o valor 7 aqui. E o ponto médio dessa classe, a classe ela vai onde começa a nota, 6, até onde ela termina a nota, que é o 7 aqui, esses dois valores, 6 e 7. Para você saber o ponto médio da classe, você faz a média dos dois, beleza? Bom, então essa questão aqui é uma questão de matriz, né? Ele fala, seja a matriz A e a matriz B, se x é a matriz tal que A vezes x é igual a B, então a soma dos elementos da matriz x é. Então, a primeira coisa é que eu tenho o A, que é uma matriz 2 por 2, que vai multiplicar a matriz B, né, que é a matriz x, que é uma matriz que eu não sei, né, quais são as linhas e as colunas dela, e vai dar o resultado da matriz B, que é uma matriz 2 por 1. Primeira coisa é saber que esse cara, que é o número de colunas da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, a gente já sabe que o x vai ter duas linhas. Outra coisa, é importante saber que o número de linhas da primeira vai ser igual ao número de linhas do resultado. E, por fim, o número de colunas da segunda vai ser igual ao número de colunas do resultado. Então, a gente já descobre aí que o x é uma matriz 2 por 1. Então, para resolver isso agora, eu vou ter a matriz A, que é a matriz 1, menos 3, 2 e 5. E a matriz x é uma matriz 2 por 2, é uma matriz assim, que eu vou chamar os elementos dela de A e B, que eu não sei os valores, vou deixar justamente para eu descobrir. E vai dar o resultado 0 e menos 11. Então, multiplicando aqui, ó, essa linha, presta atenção, se você ainda não sabe multiplicação de matriz, vai aprender agora. 1 e menos 3, o 1 vai multiplicar o A e o menos 3 vai multiplicar o B. Então, vai ficar aqui, ó, 1 vezes A, e o menos 3 vezes B vai dar menos 3B. E agora eu vou fazer agora a mesma coisa, o 2 e o 5, o 2 vai multiplicar o A, o 5 vai multiplicar o B. Então, vai ficar 2A mais 5B. Tudo isso é igual a 0 e menos 11. Então, esse cara é igual a esse, igualdade de matriz, cada elemento é igual a cada elemento. O A menos 3B é igual a 0 e o 2A mais 5B vai ser igual ao menos 11. Então, 2A menos 5B vai ter que ser igual a menos 11. Menos 11. Isso aqui é um sistema, então eu vou fazer pela substituição, é mais simples, você pode escolher o que você achar mais fácil. A menos 3B igual a 0, o A vai ser igual a 3B. Achamos o valor de A. Vou substituir na de baixo, que é 2A menos 5, é mais 5B, gente, aqui já estava esquecendo desse sinal. É igual a menos 11, o A é igual a 3B, então 2 vezes 3B mais 5B é igual a menos 11. Viu, gente? O sinal aqui é mais, viu? Estava esquecendo. Então, ficou 6B mais 5B igual a menos 11. Isso aqui dá 11B igual a menos 11. Então, o B é menos 11 dividido por 11. O B é igual a menos 1. Como A é igual a 3B, então A é igual a 3 vezes menos 1. O A é igual a menos 3. Menos 3. Então, o A é menos 3 e o B vale menos 1. Ele quer a soma dos elementos. Os elementos é o A mais o B. O A é menos 3, o B é menos 1. O resultado é menos 4. Esse é o nosso resultado dessa questão. Beleza? Bom, essa questão aqui agora é uma questão tipicamente de PA, né? Então, esse cara percorre 5 km no primeiro dia e vai percorrendo 200 metros a mais, né, para se preparar uma competição. O João passará a ter a seguinte rotina diária. No primeiro dia percorre 5 km e a partir do segundo dia correrá, na verdade, 200 metros a mais que percorreu no dia anterior. Assim, a distância total percorrida nos 10 primeiros dias. Então, o primeiro dia ele percorreu 5 e cada dia depois ele percorreu 200 metros. 200 metros, pessoal, 200, deixa eu colocar aqui mais para baixo, 200 metros dividido por 1000, na verdade, são 0,2 quilômetros. Então, no segundo dia, ele percorreu 5,2, né? 5,2 quilômetros. Deixa
Deixa eu colocar isso aqui de uma forma que não fique parecendo estranho, né? Primeiro dia 5 km, no outro dia 5,2, no outro dia 5,4, no outro dia 5,6 e por aí vai. Ele foi percorrendo. Eu poderia fazer esse exercício simplesmente somando mesmo os valores, né? Pegando todos os valores e somando. Faria 5 mais 5,2 segundo dia, mais 5,4 terceiro dia, 5,6, 5,8, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,2, 6,4, 6,6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 6,8. Né? Eu poderia fazer essa soma toda, ou então entender que isso aqui é uma PA, né? Isso aqui é uma PA. O 10º termo seria o primeiro, né? A gente sabe que a n é igual a 1 mais razão n menos 1. Então, o 10º termo seria o primeiro. Quem é o primeiro termo dessa PA? É o 5, que ele percorreu no primeiro dia. Mais a razão é quanto que ele está indo a mais cada dia, 0,2, né? É o que ele está aumentando todo dia. Número de termos, 10 menos 1. O 10º termo seria 5 mais 1,8, que é o 0,2 vezes 9. Então, o 10º termo daria 6,8, igual a gente viu aqui. Mas eu não quero o 10º termo, eu quero a soma dos 10 termos. Então, a soma dos 10 termos vai ser o primeiro mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Então, a soma dos 10 termos seria o primeiro, 5, mais o último, que é 6,8, vezes 10 dividido por 2. Então, a soma dos 10 termos, isso aqui dá 11,8, essa soma, vezes 10 dividido por 2. Bom, 11,8 dividido por 2 dá 5,9. Então, a soma dos 10 termos daria 5,9, que é 11,8 dividido por 2, vezes 10. A soma dos 10 termos daria 59. Beleza? Você poderia ter feito a soma de todos, mas eu acho que é muito trabalhoso fazer isso. A prova da especialista não queria que você fizesse isso, ela queria que você perdesse menos tempo fazendo essas continhas aí. Mas, no caso do desespero, né, poderia ter feito a conta daquele jeito, somando todo mundo. Beleza? O que não pode é errar uma questão dessa. Bom, pessoal, o exercício fala que há um conjunto de 5 valores numéricos cuja média aritmética é igual a 40. Gente, média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade dos valores. Então, eu já tenho aqui a média ele falou que é 40, e a quantidade de valores é 5. 5 valores. Se for adicionado 5 ao primeiro desses valores e mantido os demais, a nova média aritmética será. Gente, a média antes, falando do antes aqui, a média era 40, a soma eu não sei dos valores, dos 5 valores, e a quantidade é 5. Se você multiplicar cruzado, a soma dos valores, dos 5 valores, vai ser 5 vezes 40, 0, vai dar 200. Então, a soma é 200. Ele falou que você vai adicionar 5 a um dos valores. Então, dos valores agora é 5 a mais. Então, a soma agora vai ser o que já era, mais os 5 que você adicionou. Então, a soma agora vai ser 205. A quantidade de termos continua sendo 5, porque são 5 valores. Você só adicionou um valor a um deles, mas continuam sendo 5. Então, a média vai ser a soma, que é 205, dividido pela quantidade, que é 5. A média vai ser 41. Essa é a nossa resposta. 41. Beleza? Tranquilo essa questão aí? Então, beleza. Então, a questão fala assim, em um recipiente cúbico vazio, foram colocadas 1000 esferas idênticas, 1000 esferas, hein, gente?
Cuidado com isso aqui, 1000 esferas. Sem que elas ultrapassem a borda do recipiente. Então você tem um recipiente cúbico, né? E nele você colocou 1000 esferas. O recipiente cúbico é x, x e x, os lados. Em seguida verificou-se que o volume do cubo não ocupado pelas esferas era de 4 decímetros cúbicos. Se inicialmente as arestas do recipiente medem 20, então na verdade aqui não é x, x e x, é 20, 20 e 20. As medidas dos lados desse cubo são 20, 20 e 20. Se a gente fizer o volume desse cubo, o volume é o lado ao cubo. Então o volume dele vai ser 20 ao cubo, o volume dele vai ser 8.000 centímetros cúbicos. O exercício falou que 4 decímetros cúbicos foi o que ele não utilizou. Foi o espaço não ocupado pelas esferas. Então, o volume que não foi ocupado pelas esferas foi 4 decímetros cúbicos, que na verdade dá 4.000 centímetros cúbicos. Certo? Então, olha, eu tenho que o volume do cubo inteiro foi de 8.000. O volume que não foi ocupado pelas esferas foi 4.000. Então, o volume que realmente foi ocupado pelas esferas foi o total do cubo menos os 4.000 que não foi ocupado. Então, as esferas ocuparam 4.000. Ó, se internamente as arestas do recipiente são 200, o volume de cada esfera, 4.000 centímetros cúbicos, é o volume ocupado pelas 1000 esferas. Então, 4.000 centímetros cúbicos é ocupado pelas 1000 esferas. Uma esfera, ele quer saber o de uma esfera, vai ser igual a x. Então, 1000x é igual a 4.000. O x vai ser 4.000 dividido por 1000. Corta 3 zeros, corta 3 zeros. 4 centímetros cúbicos por esfera. Resposta, letra A. Beleza? Bom, gente, o exercício fala que no triângulo ABC, x é a medida de um ângulo interno e z e w são as medidas dos ângulos externos. Falou que z mais w é igual a 220. Vou colocar o graus aqui, é 220. A gente vai trabalhar só com os valores numéricos mesmo. Esquece a unidade. E z menos 20 é igual a w. Então aqui já está no jeito para a gente fazer isso aqui, que é um sistema pelo método da substituição. Colocar o valor de w na de cima. Z mais o w. Quem é w? Z menos 20. É igual a 220. Então, a gente pegou a primeira equação e substituiu o valor de w que a gente tinha na de baixo aqui. Então, 2z é igual a 220 mais 20, que o menos 20 passa para o outro lado somando. 2z igual a 240, z igual a 240 dividido por 2, z igual a 120. A gente sabe que o w, estava falando ali que era z menos 20. Então, o w é 120 menos 20. O w deu 100. Então, o z vale 120 graus e o w vale 100 graus. Colocando aqui no triângulo, ó, o z valia 120 graus. Esse valor aqui, ele é o suplementar aqui, ó. Então, aqui é 60 graus. O w aqui vale 100 graus. Esse cara aqui é o suplementar, vale 80 graus, porque esse mais esse vale 180. Esse mais esse vale 180. E aí o x, eu sei que x mais 60 mais 80, a soma dos ângulos internos do triângulo, vale 180. Então, x mais 140 é igual a 180. Então, o x é igual a 180 menos 140. O x vale 40 graus. 40 graus. Então, ele pede o valor de x. É o complemento de 120? Não. É o complemento de 60? Gente, complemento de 60 daria 30. Não. Suplemento de 140. O suplemento de 140 é 40, que vai dar 180. Realmente é a nossa resposta. Suplemento de 150, não. Nossa resposta, letra C. O x é o suplemento de 140.
Bom, essa questão aqui é do ponto médio, lá da parte de geometria analítica. Eu tenho um ponto A. Então, o ponto A é o menos 4 e menos 2. Isso aqui é o x dele, isso aqui é o y dele. Eu tenho o ponto B, que é o ponto 1 e 3. Isso aqui é o x dele, isso aqui é o y dele. E o ponto médio é o A e o B aqui. Pose do plano cartesiano, M é o ponto médio de AB, o valor de A mais B. Então, o ponto médio, o x do ponto médio é o x1 mais o x2 sobre 2. Então, o x do ponto médio vai ser, eu vou chamar isso aqui de x1, y1, x2, y2. Tá bom? O primeiro ponto, x1, y1. Segundo ponto, x2, y2. Se você quiser trocar, não tem problema, daria na mesma. Chamar esse aqui de x1, y1 e esse aqui de x2, y2 daria na mesma. Então, x1 vale menos 4 e o x2 vale 1. Tudo isso dividido por 2. Dá menos 3 sobre 2. O y do ponto médio é o y1 mais o y2, y1 mais y2, dividido por 2. O y do ponto médio, y1 vale menos 2, y2 vale 3, dividido por 2, dá 1 sobre 2. Então, quer dizer que o ponto médio, o A, é esse cara aqui. Deixa eu fazer melhor que isso, né? Esse risco ficou horrível. O A é esse cara aqui, é o x do ponto médio. E o B é esse cara aqui, que ele falou que era o y do ponto médio. Então, é menos 3 sobre 2, é o A. E o B vale meio. Ele quer saber o A mais B. Então, o A mais B, o A mais B, o A vale menos 3 meios, o B vale meio. Somando aqui, menos 3 ali em cima, mais 1 dá menos 2 sobre 2, que dá menos 1. E aí, a gente fecha a resposta. Menos 1 é a nossa resposta. Beleza? Então, ótimo. E aí fica assim a nossa prova de matemática. Beleza, pessoal? Até a próxima prova.